Olá, gente, que a paz de Cristo esteja com todos vocês, espero que vocês estejam bem. Estamos começando mais uma live da nossa série de estudos sobre o tema Entendendo o Propósito e o Tempo de Deus. Nós estamos já há alguns dias estudando esse tema e ontem nós damos início falando sobre os projetos que Deus nos confiou, sobre aquilo que Deus confiou a nós. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre isso. Mas antes eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Sejam muito bem-vindos. Você que pode compartilhar essa live, clica aqui no aviãozinho, aqui na flechinha, aqui na ponta da flecha, que está do lado da caixinha de perguntas e respostas. Convide mais alguém para participar dessa live, para participar dessa transmissão. E eu tenho certeza que vai ser bênção para a vida de muita gente. Deus abençoe a todos vocês. E você que está acompanhando essa live pelo YouTube, que o Eterno Deus te abençoe. Aproveita para se inscrever no meu canal, aproveita para deixar o seu like, o seu joinha, porque sempre nós vamos estar postando conteúdo aqui, sempre vamos estar, eu vou estar aqui colocando vídeos, mensagens para edificar o seu coração, e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Que o Eterno Deus abençoe a todos vocês. Você que pode colocar o seu celular em algum lugar aí, pegar um papel e uma caneta. Você que pode pegar o seu celular agora em algum suporte, coloca aí no seu travesseiro, coloca aí na mesa e pegue um papel e uma caneta e vem comigo. Nós temos aí um tempinho e vamos meditar, vamos estudar acerca daquilo que Deus nos confiou. Por que é importante isso? Nós precisamos entender que dentro do propósito de Deus, dentro daquilo que Deus confiou a nós, dentro do propósito de Deus, existem o querer de Deus para as nossas vidas. E o querer dele está embasado naquilo que ele confia a nós, nos projetos que Deus coloca em nós. Então, todas as vezes que nós se movemos dentro do propósito de Deus, existe dentro desse propósito uma missão. E nós precisamos fazer com que essa missão se cumpra nas nossas vidas. Nós precisamos fazer com que essa missão se cumpra nas nossas vidas. E eu tenho certeza, Deus abençoe Daniel, Deus abençoe, eu tenho certeza que essa missão você vai cumprir. Paulo, quando chegou nos últimos dias da sua vida, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu acabei a carreira, eu cumpri a minha missão, eu fiz exatamente aquilo que Deus me confiou, aquilo que Deus requereu de mim, aquilo que um dia Deus depositou em mim, eu executei. Então nós precisamos entender, nós precisamos acreditar nisso, que aquilo que Deus colocou em nós, que Deus confiou a nós, ele vai acontecer, e eu quero crer nisso sobre a sua vida, eu quero crer em nome de Jesus. Precisamos entender que tudo que vem da parte de Deus, Deus coloca dentro de nós. Deus deposita dentro de nós. O chamado de Deus para as nossas vidas, ele não está num ambiente, ele não está em quatro paredes de um templo. A missão que Deus requer de nós, ela não está, ela está condicionada a lugares, condicionada a pessoas, não. O chamado que Deus requer de nós, ele está condicionado dentro de nós. O que Deus confia a nós é depositado dentro de nós. Por isso que eu digo que não tem como fugir daquilo que queima dentro de você. Não importa. Jonas não entendeu isso. Jonas não entendeu que o chamado era impossível fugir dele. Por quê? Porque aonde ele fosse, esse chamado iria queimar dentro dele. A sarça de Moisés, ela não queima. Quando Moisés se encontra com a sarça não queimou. A sarça não queimou no Horebe. A sarça não queimou no Monte Horebe. A sarça, aquele fogo naquela sarça era simbólico. Porque o que estava queimando era o que estava dentro de Moisés. E nós podemos fugir daquilo que queima do lado de fora. Mas a gente não consegue, irmã Michele, fugir daquilo que queima dentro de nós. Eu vou desativar os comentários daqui um pouquinho.
tá? Eu já vou desativar os comentários, eu estou esperando vocês entrar. Então o que acontece? Nós temos uma missão, e essa missão, ela caminha junto com esse chamado. E esse chamado é o que nos move, esse chamado é o que nos faz, é o que nos desperta para essa missão. Ou seja, ninguém tem uma missão sem um chamado, porque o chamado vem antes da missão. Jesus diz para Pedro, para Simão Pedro, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Ou seja, vinde, existe um chamado. Pescadores de homem, existe uma missão. Existe uma missão. E qual era a missão? Ser pescador de homem. Fazer algo pelo reino de Deus. Se mover pela necessidade do reino. Então, nós vamos estudar um pouco sobre isso. Nós falamos ontem sobre esse projeto que Deus confiou a nós. No dia de ontem, nós falamos sobre o projeto que vem de Deus. Lembra? Recapitulando, no dia de ontem nós falamos sobre o projeto de Deus na vida de Jacó, sobre a escadaria que desce do céu. Por quê? Todo projeto que é de Deus vem de Deus. A escada de Jacó, ela desce a terra, mas o topo dela toca os céus. Por quê? Porque é um projeto que vem de Deus, o projeto que vem do céu. Maria gerou Jesus de um projeto que nasceu no coração de Deus. Maria não é fruto do acaso. Maria não é fruto de uma coincidência, porque no reino de Deus não tem coincidência, não tem acaso, não tem golpe de sorte. Não, esquece isso. Se você vai se mover dentro do propósito de Deus, você precisa acreditar que não existe golpe de sorte. Deus não joga dados no céu. A escolha de Deus acontece muito antes do ventre. Lembra que Deus disse para Jeremias: antes de te formar no ventre, eu já te conhecia, e as nações eu já te dei por profeta. Ou seja, existe uma missão. A missão está nas nações. Eu já te dei, já é seu, já te dei por profeta. Ou seja, existia sobre Jeremias um propósito e uma missão. Existia sobre Jeremias um propósito, uma missão e um chamado. Todos nós temos um propósito, um chamado e uma missão. Guarde isso. Você que está escrevendo isso e está anotando. Essa semana nós temos live todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Nós temos live todos os dias, às 19h10. Todos os dias dessa semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo não, porque eu vou estar ministrando. Mas segunda, terça, nós tivemos segunda, temos hoje, temos amanhã, temos quinta e temos sexta. Falando sobre esse tema. Todos nós temos um propósito, um chamado e uma missão. Todos nós nascemos com propósito. Todos nós seremos despertados para um chamado, e todos nós, se formos despertados por esse chamado e acreditarmos nesse chamado, cumpriremos a missão. Propósito, chamado e missão. Quando Moisés foi chamado por Deus, a sarça queimou dentro dele. Então, por mais que Moisés desse desculpa, por mais que Moisés olhasse para aquela situação e visse que era aquém da situação, Moisés não teve como fugir, porque aquilo já estava dentro dele. Deus colocou dentro de Moisés. Deus confiou a Moisés esse projeto. Eu vou desativar os comentários agora. Você que pode, compartilhe essa live. Eu quero te dar mais um minuto para você compartilhar, para chamar mais alguém. E nós vamos continuar a nossa série de estudos. Falamos ontem sobre todo o projeto que vem de Deus. Falamos ontem sobre o projeto de Deus na vida de Jacó. Falamos ontem sobre o projeto de Deus que desce, a escadaria que desce do céu sobre a vida de Jacó, das promessas que Deus libera sobre a vida de Jacó. E agora nós vamos falar sobre o segundo tópico. Você que não assistiu a live de ontem, ela está salva aqui no meu IGTV, aqui no meu Instagram. Ela vai subir ainda para o meu canal no YouTube, tá? Então você vai poder acompanhar lá no meu canal no YouTube também, você que ainda não assistiu. Vamos lá, vamos começar. Estou desativando os comentários e vamos lá para a palavra do Senhor. Nós precisamos entender que se todo chamado
que é de Deus vem de Deus, como nós estudamos ontem, nós precisamos entender que todo projeto que vem de Deus é grande. Tudo que vem de Deus é grandioso. Tudo que vem de Deus é grande. Você tem que entender isso. Porque homens, quando se viram perante a missão, homens como Gideão, que foi despertado para esse chamado quando malhava trigo no lagar, quando ele é despertado através de um chamado para essa missão, ele se assusta. Porque homens como Moisés se assusta, dado a grandiosidade de ter que confrontar o maior nome da época, que era Faraó. Por que Maria, ela toma esse susto mediante ao chamado de Deus? Por quê? Porque tudo que vem de Deus é grande. Guarde isso. Tudo que vem de Deus é grande. Tudo que vem de Deus é grandioso. E isso prova que tudo que vem de Deus nós não temos capacidade para fazer. Nós não vamos estar pronto para fazer. Vai nos desafiar, vai requerer de nós algo, uma dependência maior, porque é grandioso. Tudo que vem de Deus é muito grande. E para provar isso para você, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus? Você que pode, abra comigo a sua Bíblia. Eu estou um pouquinho gripado. Eu peço que vocês me perdoem, tá bom? Eu peço que vocês me perdoem devido a devido a essa pequena gripe, que vocês possam me perdoar. Abra sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Deixa eu pegar aqui o texto. Vamos ler Lucas, capítulo de número 1, verso de número 26. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, verso de número 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada de um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Entretanto, o anjo, onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs a pensar que significava essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a que chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O que nós precisamos aprender aqui, quando a gente ouve esse chamado na vida de Maria? Nós precisamos entender que existia um propósito sobre a vida de Maria. Lembra que eu falei que Deus não joga dados? Lembra que eu disse que Deus, não existe golpe de sorte, não existe coincidência nos planos de Deus. Então, quando nós olhamos esse texto, nós vemos que esse chamado de Deus na vida de Maria é um chamado que acontece no meio de uma crise, né? Esse período interbíblico, que dura aí cerca de aproximadamente 400 anos, existe um silêncio de Deus na terra. Deus não falava. Os profetas brigavam no templo para falar em nome de Deus, mas Deus havia silenciado. E no meio dessa crise, Maria é despertada para o chamado. Maria não foi golpe de sorte, Deus não escolheu Maria do nada. Maria foi profetizada por Deus. Lá no Éden, quando Deus está dizendo, do ventre da mulher vai nascer um, quando Deus diz para Satanás que do ventre da mulher nasceria um,
Deus já estava, é como se Deus estivesse falando sobre Maria no Éden. É como se Deus estivesse falando exatamente de Maria. Maria já estava nos planos de Deus. Você já está nos planos de Deus. Você já estava nos planos de Deus. Tudo isso já foi arquitetado na eternidade. Por isso que o propósito não é nosso. O propósito é de Deus. O chamado é para que nós venhamos viver o propósito que nasceu no coração de Deus. E olhando para isso, olhando para esse chamado, nós vemos a mensagem que o anjo vem trazer. O anjo vem trazer uma mensagem que é grandiosa, é maravilhosa. O tamanho da mensagem prova o tamanho da responsabilidade. O tamanho do chamado requer uma grandiosa responsabilidade. Então nós vemos aqui Maria sendo despertada por Deus para algo que para ela era impossível. Como que pode? Por que? Ela deve ter se perguntado, por que eu? Será que Maria não se perguntou, por que eu? Mas por que Deus requer isso de mim? Por que eu gerar o Messias? São questionamentos que faziam parte do chamado de Maria. E ela é chamada no meio dessa crise toda, porque crise é na crise que Deus usa para despertar o chamado. É em meio a essa crise que Deus desperta o chamado. Nós vemos aqui que Maria era uma incógnita. Ela morava numa cidadezinha pequena, uma cidade de um povoado pequeno, Nazaré. O que era Nazaré no mapa? Nada. Nazaré era um povoado que ficava a 130 quilômetros ao nordeste de Jerusalém. Uma cidadezinha que não tinha nenhuma importância. Um lugar sem... Mas Deus, quando Ele chama, Ele não chama os capacitados. Ele não chama aquele que os homens estão apostando. Ele não chama aquele que os homens acreditam que vai dar certo. Deus chama os improváveis. Então, se existe um chamado da parte de Deus sobre a sua vida, a primeira coisa que você precisa entender, você é um improvável. Não é sobre você, é sobre aquilo que Deus já está fazendo em você. Porque acredite, o chamado é um despertamento, não é para aquilo que Deus vai começar a fazer a partir de agora, é para aquilo que Deus já está fazendo desde o dia que você nasceu. Você já está inserido nos planos de Deus. Tudo o que aconteceu na sua vida faz parte de um plano maior. Deus está te despertando, não é para algo que vai começar agora, é para algo que já começou. Deixa eu ativar os comentários aqui, para ver se vocês estão aqui, porque eu preciso interagir com vocês aqui, senão parece que eu estou sozinho na live. Então, nós precisamos entender isso. O chamado de Deus, ele vem não para começar algo, mas para continuar algo que Deus já está fazendo. Então o chamado de Deus na vida de Maria não vem para dar o start em algo. Não, o start começou antes. O start, pastor Alexandre Pitante, meu amigo, na vida de Maria, começou antes. O start na vida de José começou antes do sonho. O start do propósito na vida, por exemplo, o start do propósito na vida de Moisés começou antes. Desde quando Sifra e Puá foram, as parteiras foram ali tocadas por Deus, direcionadas por Deus para não matar Moisés. Moisés é a sarça, ela queimou lá na frente, mas aqui atrás, Deus já estava movendo algo. Então nós precisamos entender isso. O chamado de Deus na sua vida não é algo que vai começar a partir de agora, ou começou a partir do momento que Ele te chamou. Não. O chamado de Deus na sua vida começou antes de você. Paulo diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. A eleição, a escolha, a seleção de Deus se acontece muito antes. Então tudo que está acontecendo na sua vida existe um propósito, é um processo. O chamado é parte de um processo que já está se movendo na sua vida. A vida de Maria,
se nós lermos o texto, o anjo, quando ele aparece na vida de Maria, existia algo acontecendo na vida de Maria muito antes. Existia algo acontecendo na vida de Maria muito antes. Gente, como é que tá o meu som? Tá bom? Tá bom? Tá tudo certo? Estão dizendo que tá sem som. Se alguém puder me dar um feedback. Então, o que acontece? O propósito na vida de Maria acontece muito antes. Por quê? Maria estava despojada de José. Ela estava desposada de José. Maria estava com casamento. Maria já tinha um planejamento. Maria já tinha algo em processo na vida dela. Meu amigo pastor Alexandre, o texto diz que ela estava desposada de José. E nesse tempo, o casamento era mediante um contrato. Então esse tempo aqui, nesse tempo de Maria, eram os pais que escolhiam quem que os seus filhos iriam casar. Dentro da tradição, na cultura da época, os pais escolhiam. Era um trato que os pais faziam. Então os pais de Maria, o texto não fala deles, mas dentro de uma cultura, entendendo a cultura da época, nós entendemos assim, que os pais de Maria um dia sentaram com os pais de José e planejaram. O contrato havia se estabelecido, o amor só viria depois. As pessoas não se casavam nessa época por amor, não. Era mediante um contrato estabelecido. Isso fazia parte da cultura da época. E dentro dessa cultura, nós vemos que Maria já tinha algo projetado. Então, ou seja, o anjo vem trazer uma missão para Maria dentro daquilo que Maria já estava caminhando. O propósito, o chamado acontece dentro de um propósito, mas o chamado não é o começo, o chamado é continuidade. Isso precisa ficar anotado nas tábuas do seu coração. Quando Deus te chama, não é para começar algo. Deus está dando continuidade a algo que já está acontecendo na sua vida. Coisas erradas, coisas que você não planejou, coisas que você não arquitetou, coisas que você não entende, coisas que você tenta compreender e não consegue. Deus está trabalhando na sua vida. Faculdade que de repente você começou e não concluiu. Gente, Deus não desperdiça nada, até as decisões erradas que você tomou, até os erros que você cometeu, Deus usa. Deus usa. Tudo que está acontecendo, não existe erro nos planos de Deus. O chamado, portanto, é uma continuidade. E dentro dessa continuidade, talvez você se vê com muitas dúvidas. E isso é normal. Isso é normal, guarde isso. É normal no meio do chamado você se ver com muitas dúvidas. Imagina Moisés. Moisés aprendeu nos palácios de Faraó. Moisés aprendeu no palácio de Faraó com os melhores professores da época, com os melhores mestres da época. Moisés aprendeu com gente capacitada. Moisés era um camarada que falava vários idiomas, dominava a cultura egípcia. Um camarada que, além de dominar a cultura egípcia, tinha um conhecimento da cultura hebreia, do povo hebreu, porque o povo hebreu era escravo do povo do Egito, então ele tinha um conhecimento de culturas. É um camarada doutor, era um mestre, era um homem de uma excelência, de um nível absurdo. Só que ele está fazendo o quê? Ele está apacentando o rebanho de Jetro, está apacentando as ovelhas do sogro, que era sacerdote em Midian. Imagina, durante 40 anos ele ficou fazendo isso. Durante 40 anos, Moisés se viu fazendo coisas que não fazia sentido. Tentando encontrar resposta em coisas que não tinha resposta. Porque assim, tem coisa na nossa vida que não faz sentido, mas para Deus tá tudo certo, faz todo sentido. Às vezes a gente fica procurando resposta em coisas que Deus não vai dar resposta. E parece, o que ele faz agora, a gente entende depois. A gente entende depois. Não faz sentido. Um camarada com uma excelência, com uma capacidade, um camarada que tinha, sabe, de um nível intelectual absurdo, tá cuidando de ovelhas. Tá no Monte Horebe e durante 40 anos fazendo a mesma coisa. Quantas vezes Moisés colocou aquelas ovelhas para comer aquele pasto? Sentou com seu cajado numa pedra, quem sabe? Ou se debruçou numa pedra e ficou perguntando: Deus, o que vai ser de mim? Deus, parece que está tudo errado na minha vida. Parece que está tudo errado. Parece que está tudo errado.
Parece que o que eu estou fazendo... Olha o que o pastor Alexandre Pitante colocou aqui. Ó, aquele que vos chamou é fiel e há de realizar aquilo que prometeu. É isso. Olha o que Paulo está dizendo na sua carta aos Tessalonicenses. Aquele que te chamou é fiel e vai realizar o que te prometeu. Interessante que eu imagino ele olhando para o passado e vendo erros no passado. Ele era um assassino, ele tinha matado um egípcio enterrado na areia. Então um camarada que tinha erros no passado, um camarada que tinha uma capacidade absurda, um camarada que tinha uma vida dentro do palácio servindo ao faraó, agora está num lugar em que ele não pode voltar para trás, porque se ele voltar para trás ele corre risco de ser morto, o faraó pode matá-lo. Um camarada que perdeu muito, perdeu a coroa, perdeu o reinado como um príncipe, como como alguém que exercia governo dentro do palácio e ajudava o faraó a tomar as decisões. É um camarada que participou de tantas decisões dentro do palácio de faraó, agora é um assassino em fuga, cuidando de ovelhas. Não faz sentido, gente, não faz sentido. Então isso que nós precisamos entender, que muitas das vezes não faz sentido, mas Deus, o chamado de Deus, olha aqui, o chamado de Deus, ele vem primeiro para despertar, o chamado de Deus vem para dar continuidade. O chamado de Deus vem para despertar você para um novo momento. Eu vou repetir. Primeiro, o chamado de Deus vem dar continuidade àquilo que Deus já está fazendo. Segundo, o chamado de Deus, ele vem para te despertar para um novo momento, para um desafio ainda maior, porque tudo que Deus gera é muito grande. É como se o chamado, ele marcasse um final de um ciclo e o começo de um novo ciclo. Foi assim na vida de Maria, foi assim na vida de Isaías. Quando Uzias morreu, fechou um ciclo. Aí existe um chamado. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então Uzias fecha um ciclo, um momento na vida de Isaías. Isaías, capítulo de número 6, é o fechamento de um ciclo. Existe um Isaías antes de Uzias, e agora existe um Isaías novo, porque primeiro, o chamado serve para dar continuidade. Segundo, o chamado te desperta para um novo momento. O chamado, meu amigo pastor Alexandre, é como se Deus tivesse despertado Isaías para um novo momento, despertado Moisés para um novo momento. O chamado vem para despertar Maria para um novo momento. O chamado é Deus nos chamando para um novo momento, para um novo ciclo, para uma nova etapa. Então o chamado, ele dá continuidade. Segundo, o chamado de Deus, ele marca um novo momento, um novo ciclo. De um ciclo de dúvidas, de um ciclo de incertezas, de um ciclo de um passado errado, de um ciclo... Agora existe um chamado para uma continuidade. O chamado é continuidade daquilo que Deus já está fazendo em nós. Segundo, o chamado é um despertamento para um novo tempo. Nós precisamos entender isso. O chamado é o despertamento para um novo tempo. Terceiro, o chamado é, além de te despertar para um novo tempo, te desperta para um novo desafio. O chamado te desperta, ele é continuidade, obrigado Felipe, o chamado é continuidade aquilo que Deus já está fazendo, o chamado é um despertamento para um novo momento, para um novo tempo, e o chamado é Deus te despertando para um novo desafio. Isso nós precisamos entender. E esse desafio é grandioso. Esse desafio vai requerer de você algumas coisas. Esse desafio vai requerer de você algumas coisas. Esse desafio vai querer de você algumas coisas. Esse chamado vai requerer continuidade. Esse chamado é o despertamento para um novo tempo. E esse chamado é como se Deus te movesse, é como se Deus te despertasse, te movesse para um novo desafio. Acredite, Deus nos chama no meio da crise para um desafio maior, que está além da crise que nós estamos vivendo. Deus nos chama dentro da crise para um desafio maior do que a crise que nós estamos vivendo. Você acha que a crise que você está vivendo é grande? O chamado que Deus está te despertando é um desafio muito maior do que a crise que você está vivendo.
Para isso, você vai requerer 3 coisas. Para isso, anote isso, gente. Anota, me ajuda. Eu preciso que vocês anotem isso. Para isso, você vai requerer Deus vai requerer 3 coisas de você. Primeiro, entrega. Não tem como viver o chamado de Deus sem entrega. Entrega fala de renúncia. Aquele que quer vir após mim, chamado. Aquele que quer vir, chamado. Aquele que quer, chamado. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então vai requerer de você renúncia. Eu estou bastante gripado, gente. Eu quero que vocês me perdoem. Eu tenho uma saída agora e aqui está uma mudança de clima. E entre frio e calor, e eu estou um pouquinho gripado. E eu não poderia deixar de fazer essa live aqui com vocês. Primeiro, o chamado vai requerer de você uma entrega maior. Uma renúncia maior. Gente, se você quer viver o que Deus tem, o que Deus te chamou, então é preciso você entender que você vai viver uma renúncia que você ainda não viveu. Você vai viver uma entrega que você ainda não viveu. Aí a pergunta é, você está disponível? Você está disposto a viver esse nível de entrega? Você está disposto a entregar? Você está disposto a viver esse nível de entrega? Você está disposto? Segundo, o chamado vai requerer de você. Primeiro, o chamado, ele te desperta. O chamado, ele te desperta. O chamado é continuidade, nós precisamos entender. Nós falamos lá atrás, né? O chamado, ele é continuidade. Deixa eu pegar aqui, o Felipe anotou e eu vou fixar o comentário aqui. Então, o chamado de Deus é continuidade. O chamado de Deus é continuidade, despertamento para um novo tempo, para um novo momento. E o chamado também é, Felipe, uma entrega. O chamado é um despertamento para um desafio maior. Então existe um desafio ainda maior. Mas para você viver esse desafio, primeiro, você vai ter que viver um nível de entrega que você nunca viveu. Você vai ter que viver um nível de entrega que você nunca viveu. Você está disposto? Está disposto a abrir mão do seu conforto? A abrir mão do seu tempo de lazer? A abrir mão do seu tempo nas redes sociais? A abrir mão de um tempo que você talvez tenha perdido para estudar mais, para ler mais, para comer livro, para viver um relacionamento e uma intimidade com Deus? Se Deus te chamou, se existe um chamado de Deus para que você ocupe um lugar na sociedade como um advogado, vai querer uma renúncia maior. Para que você ocupe o seu lugar na sociedade, sendo, quem sabe, um médico. Me perdoe. Para que você seja um médico, para que você seja um doutor, você está disposto a viver isso? Esse nível de entrega? A pergunta que eu quero deixar para você refletir agora. Eu quero que você reflita nisso que eu estou dizendo. Eu quero que você reflita nisso. Você está disposto a entregar o que hoje para viver esse chamado? Você está disposto a renunciar o que hoje para viver esse chamado? O que você está disposto a entregar para viver esse chamado? Segundo, o chamado vai requerer de você. O chamado vai requerer de você, dentro desse desafio, uma entrega. Segundo, uma dependência. Obrigado, gente. O chamado vai requerer de você uma dependência que talvez você ainda não teve da parte de Deus. O chamado vai requerer de você dependência. E agora? Você está disposto a viver esse nível de dependência? Você está disposto? Você entregou a Deus, então Deus vai te levar a um nível de dependência para viver esse chamado, para viver esse projeto que Deus confiou a você. Você está disposto a depender dele? Você está disposto a não depender? Você está disposto a não depender de homens? Você está disposto a não depender do que as pessoas estão dizendo, do que estão falando, do que estão medindo, do que estão criticando, do que estão perseguindo? Você está disposto a viver essa dependência de Deus? Esse nível de relacionamento com Deus, de dependência? Porque o chamado de Deus também é para dependência. Quando Deus chama Moisés para um nível de dependência.
Quando Deus chama Isaías, Deus está chamando para Isaías. Isaías, eu tirei Uzias da sua vida para você não depender mais de Uzias. Eu quero que você dependa de mim. E aí, você está disposto a viver esse nível de dependência? Quando Deus chama Maria também para dependência. Porque é como se Deus estivesse dizendo para Maria, Maria, o que você vai gerar é do Espírito. E se você vai gerar do Espírito, você vai ter que depender do Espírito. Porque é Ele que está gerando dentro de você. Segundo lugar, Deus vai te levar a um nível de dependência que você nunca viveu. E isso vai requerer de você. Terceiro, você está preparado para ser, você está pronto para ser capacitado por Deus? Você está pronto a ser capacitado? Porque é Deus que vai fazer. E Deus vai te capacitar não para fazer. Deus vai te capacitar para que você possa fluir, para que você possa ser direcionado por Ele. Você está pronto a se entregar a essa capacitação? Porque o anjo, Maria está dizendo, como que eu vou gerar? Lá no capítulo de número 1 de Lucas, Maria está dizendo, olha o que Maria está dizendo aqui. Capítulo de número 1 de Lucas. Olha a resposta de Maria. Olha o que ela diz. Olha o que ela diz. Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Eu não tenho uma vida sexual ativa. Como é que eu vou gerar um filho? Olha a resposta do anjo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também este santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Sabe o que o anjo está dizendo para Maria? O que você vai gerar é do Espírito, e ele vai te capacitar, ele vai descer sobre ti. Deixa eu te dizer, nós que se entregamos a esse chamado, estamos sendo capacitados por Deus todos os dias para viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então tudo que está acontecendo dentro desse processo de capacitação é Deus nos moldando, é Deus nos amadurecendo, é Deus nos preparando, é Deus nos moldando para esse propósito maravilhoso. Então Deus nos prepara, Deus nos molda, Deus nos capacita. Quarto lugar, você vai precisar dar uma resposta para esse chamado. Todo chamado de Deus requer uma resposta. A pergunta é, você está disposto a dar uma resposta para esse chamado? Essa é a pergunta que eu quero deixar para você. Você está disposto a dar uma resposta? Porque Maria, quando ela entendeu que o Espírito Santo ia descer sobre ela, que o poder do Altíssimo ia cobri-la, ela disse, eis aqui a serva do Senhor. Está aqui, Lucas capítulo de número 1, verso de número 38. Então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme o teu propósito. E o anjo ausentou-se dela. Todo chamado requer uma resposta. Gente, primeiro, para viver esse chamado, você vai ter que viver um nível de renúncia que você nunca viveu. Você vai ter que viver um nível de entrega que você nunca viveu. Segundo, você vai ter que depender de Deus. Deus quer te levar a um nível de dependência que você nunca viveu. Dependência financeira, Deus vai prover tudo. Dependência de Deus em todas as áreas da sua vida. Segundo, dependência. Terceiro, capacitação. Deus vai te capacitar, Deus vai te moldar. Dentro do processo, Deus vai te amadurecer. Deus vai moldando você para que esse chamado se cumpra na sua vida. Eu escrevi algo no meu Twitter e eu quero até compartilhar com vocês. Eu não postei no Instagram, mas eu postei lá no meu Twitter. Olha o que interessante. Eu vou ler para vocês. Eu vou ler aqui. Olha que interessante. As ovelhas me forjaram.
Leões foram minha escola, ursos, meus estágios, gigantes, meus diplomas, a funda, minha ousadia, a espada, minha arma de guerra, e a coroa, meu propósito. A harpa revelou o adorador que me tornei, mas foi Deus que me fez ser o rei que eu sou. Davi. Eu usei a história de Davi para escrever isso. Olha que interessante. Eu vou ler de novo para você. As ovelhas me forjaram. Eu vou pegar esse texto, vou postar no meu Instagram. Vou postar. As ovelhas me forjaram. Leões foram minha escola. Ursos, meus estágios. Gigantes, meus diplomas. A funda, minha ousadia. A espada, minha arma de guerra. E a coroa, meu propósito. A harpa revelou o adorador que me tornei, mas foi Deus que me fez ser o rei que eu sou. Olha que interessante, esse é o currículo de Davi. O currículo de Davi começou aonde? O que forjou ele? As ovelhas. Os leões. Escola. Os ursos. Os estágios. Gigantes. Os diplomas de Davi. Golias foi um diploma na vida de Davi. A funda, minha ousadia. A espada, minha arma de guerra. E a coroa, meu propósito. A harpa revelou o adorador que me tornei, mas foi Deus que me fez ser rei, o rei que eu sou. E eu vou postar no meu Instagram isso. Então nós precisamos entender que dentro desse processo, Deus está nos moldando. Qual era o propósito na vida de Davi? O propósito na vida de Davi era ser rei de Israel. Esse era o propósito. Davi nasceu para ser rei de Israel. Mas, olha os estágios na vida de Davi. Olha a escola de Davi. Olha quem moldou Davi. O próprio Saul foi uma amostra para Davi de quem ele não deveria ser. Então nós vemos aqui o que? Nós vemos dentro desse texto todo um processo. Então nós precisamos entender que Deus vai nos capacitar. Quarto, então nós precisamos entender aqui, primeiro, dentro do chamado para esse novo desafio, nós vamos ter que viver um nível de renúncia, um nível de entrega que nunca vivemos. Segundo, nós vamos ter, gente, me ajuda aqui a recapitular. Primeiro, nós vamos viver o nível de entrega. Segundo, o nível de dependência. Lembrei, nível de dependência. Terceiro lugar, nós vamos viver um nível de capacitação do Espírito Santo que virá sobre as nossas vidas. É o terceiro. O quarto, nós vamos viver. Gente, me ajuda aqui. Primeiro, vamos lá. Primeiro, nós falamos sobre entrega. Segundo, dependência. Terceiro, capacitação. Então nós vamos ser capacitados. E o quarto, nós precisamos dar uma resposta para esse chamado. Enquanto você não dá uma resposta para esse chamado, tá aqui. Obrigado. Eu vou até fixar aqui. Enquanto você não dá uma resposta para esse chamado, você não vai viver o que Deus tem para sua vida. Gente, e tem tanta coisa que nos impede de dar resposta para esse chamado. As dúvidas, as incertezas, a gente procura. Quando Maria diz para o anjo assim, mas como eu vou gerar se eu nunca me deitei com um homem? Maria está tentando encontrar meios que dessem a ela uma explicação. Então aqui, olha que interessante. A gente precisa entender que dentro desse chamado que Deus tem para as nossas vidas, o que vem de Deus, Deus cuida, Deus gera, Deus protege, Deus cuida e Deus faz crescer. Dentro desse chamado, Deus gera, Deus cuida e Deus faz crescer.
guarda isso, dentro do chamado, Deus gera em nós, Deus cuida e Deus faz crescer. Lembra? Dentro desse chamado, essas 3 etapas acontecem. Deus gera, Deus cuida. Lembra de Maria tendo que ir para o Egito para esconder Jesus da matança de Herodes? Lembra de Moisés da matança de Faraó? Deus cuida ou não cuida? Deus gera, Deus cuida e Deus faz crescer. Então, ou seja, Deus faz crescer. E o menino crescia. Então, o menino vai crescendo, ou seja, aquilo que Deus vai gerando dentro de nós cresce, existe um crescimento. Mas para isso, para nós vivermos essas 3 fases, Deus cuida e Deus faz crescer. Para nós vivermos essas 3 fases, nós precisamos dar uma resposta. Deus não vai gerar algo dentro de nós se a gente não der uma resposta. Deixa eu te falar, Maria só gerou porque disse, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo o seu propósito. Isaías só viveu o chamado quando ele ouviu o céu dizer, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Qual foi a resposta de Isaías? Abre lá, vamos ler. Abre lá. Livro do profeta Isaías, vamos ler. Para nós não ficarmos só no chamado de Maria, vamos ler o livro do profeta Isaías. Capítulo de número 6. E a resposta, Marcelo, é o posicionamento. Só pode dizer que se posicionou quem respondeu. Quem deu uma resposta para esse chamado. Então, olha aqui, olha a resposta de Isaías. Olha a resposta. Existe um clamor no céu. Existe uma pergunta do céu. Vamos lá. Vamos lá. A pergunta no céu. Isaías capítulo de número 6. Verso de número 8. Isaías capítulo de número 6, verso de número 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? É interessante que a voz do céu não fala assim, ó, quem há de ir por mim? É quem há de ir por nós. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é estudo para outra hora. Mas o céu não está dizendo quem vai ir por mim. Deus não está falando de mim. Deus está falando de nós. Olha o chamado da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo aqui. Quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando ele responde, Deus vai... Aí, olha o que Deus diz depois da resposta. Então disse ele, vai e diz a esse povo, ouvi e não entendeis, vede, não percebais. Ou seja, quando ele deu uma resposta, Deus deu uma direção. Tem direção que Deus não deu para nós ainda porque não teve uma resposta. Deus está esperando uma resposta de nós. Deus está esperando uma resposta de nós. Porque quando nós respondemos, Deus nos direciona. Existe uma direção de Deus sobre nós. Então, dentro desse propósito, nós vemos esse cuidado de Deus de gerar, cuidar e fazer crescer. Então, o que acontece? Se o céu está dando, o céu cuida, o céu gera e o céu faz crescer. Não é a terra que gera, não é a terra que cuida e não é a terra que faz crescer. Quem vai cuidar, quem vai gerar, quem vai cuidar e quem vai fazer crescer é o céu. É o céu. Não é... Você sabe qual é o nosso erro? A gente fica procurando respostas na terra para aquilo que vem do céu. A gente fica procurando meios terrenos para direcionar aquilo que vem do céu. Deixa eu te falar, não procure meios terrenos para dar direção daquilo que vem do céu. Não procure meios terrenos, não procure respostas na terra que só vai vir no céu. Gente, isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico. Deixa eu achar um texto aqui. Deixa eu achar um texto aqui, porque às vezes a gente quer dar meios terrenos para aquilo que nasce no coração de Deus. Tudo, se Deus, olha aqui, se Deus gera, se Deus cuida e se Deus faz crescer, porque foi o Espírito Santo que gerou dentro de nós, por que a gente fica procurando resposta na terra para aquilo que vem do céu?
Por que a gente fica procurando resposta do pastor da igreja se foi Deus que gerou em nós? Por que a gente fica procurando resposta na igreja, resposta nas pessoas? Gente, a resposta é na eternidade. A resposta vem de Deus. Tudo que você precisa está em Deus. Deus disse para Moisés, o que você tem na mão? Tem uma vara, joga no chão. Moisés jogou no chão, virou uma serpente. Deus falou, pega de novo. Moisés baixou, pegou. Deus está mostrando para Moisés, Moisés, o que eu estou gerando em você e o que você vai fazer não tem meios terrenos. Porque, deixa eu te falar, olha aqui, gente, isso, aqui o Fabrício matou a charada. Explicações terrenas não dão destino ao que é celestial. Porque olha aqui, o que mais existia no Egito era feiticeiro. O que mais existia no Egito era bruxo, era sábio. O que mais existia, só que o que acontece? Deus mandou Moisés fazer aquilo para confundir os bruxos, para confundir os sábios. Quando ele joga o cajado no chão, lá perante Moisés, ele pega o cajado e joga no chão, na frente de Faraó, ele pega junto com Arão, ele pega o cajado de Arão e joga no chão, o cajado de Arão vira uma serpente, eles pegam de novo, eles fazem... Deixa eu te falar, tudo isso os bruxos da terra também faziam, só que o que eles faziam não se comparava com aquilo que Deus fazia. É como se Deus estivesse falando assim, Moisés, o que você vai fazer dentro do meu propósito, não tem bruxo que faça, não tem sábio que dê resposta, nada. O que você gera, eu direciono, eu dou resposta, a capacitação vem de mim. Então busca a mim. A fonte que eu estou te dando não é terrena, a fonte que eu estou te dando é eterna. Por que você acha? No meio de tantos sábios, Daniel tinha a revelação que os outros sábios não tinham. E olha que foi chamado vários sábios para interpretar o que estava sendo escrito na parede. E aí chega Daniel e olha e diz assim, não, mene, tekel, ufarsim, pesaste fosse na balança e foste achado em falta. Eu imagino os outros sábios dizendo, mas como que ele conseguiu? Eu imagino os bruxos, eu imagino aqueles que serviam o palácio, tentando... Gente, como que ele conseguiu? Por quê? Porque os bruxos da terra, o que o povo da terra faz, foi a terra que deu. O que vocês fazem é como se Daniel estivesse falando, ó, toda a sabedoria que vocês têm, todo o conhecimento de vocês, toda a revelação que vocês têm, tudo que vocês têm, a terra dá. Agora, o que eu tenho foi o céu que deu. É por isso que eu sou diferente de vocês. Vocês estão entendendo isso aqui? Gente, pega isso aqui, que isso aqui é para virar uma chave dentro de você. Maria está procurando resposta terrena. Como que eu vou gerar algo se eu não conheço o homem? Aí o anjo diz assim, não, descerá sobre ti o Espírito Santo. É como se o anjo estivesse falando, Maria, não é da terra o que você vai gerar, é do Espírito. É do Espírito. É do Espírito. Deixa eu pegar aqui esse texto maravilhoso. Deixa eu pegar esse texto aqui, deixa eu achar um texto aqui. Aqui, abra sua Bíblia, Juízes capítulo número 13, para nós encerrarmos a nossa live de hoje e vamos continuar amanhã. Juízes capítulo de número 13. Juízes capítulo número 13. Vocês sabem o que acabou de acontecer? Acabou de quebrar a perninha do meu óculos. Acabou de quebrar. E eu acho que só perdeu o parafuso ali, ó. Coisas que acontecem durante a live. Das coisas que acontecem durante uma live. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Depois eu me viro com isso. Depois eu me preocupo com isso. Juízes capítulo número 13. É isso, Tereza, irmã Tereza. Tudo que você tem de conhecimento terreno não se compara àquilo que Deus vai revelar sobre a sua vida. Eu posso ser uma psicóloga e eu sei que você, como uma psicóloga, você se compara, você tem referências terrenas, você se compara no conhecimento com outras. Só que você tem algo a mais. Você tem uma revelação que as outras psicólogas não têm. Você tem uma revelação que você pode ser até um advogado aqui na terra, dos melhores, mas você vai ter algo que eles não têm.
Daniel era sábio como os outros sábios, só que ele tinha uma revelação que os outros não tinham, que era uma revelação eterna, que era algo da parte de Deus. O que Moisés fez na frente de Faraó era grandioso. Os outros bruxos faziam também. Os outros sábios do Egito faziam também. Só que a revelação que Moisés tinha era maior do que o que os outros sábios tinham, do que os outros bruxos tinham. Vocês fazem bruxaria, vocês fazem coisa terrena, mas eu não sou bruxo. Eu tenho intimidade com Deus, eu tenho a revelação de Deus. O meu nível de revelação é muito maior. Juízes capítulo de número 13, acharam? Olha que interessante, Juízes capítulo número 13. Nós vamos ler o verso de número 13. Deixa eu contextualizar antes de nós lermos o texto. É interessante. Gente, me perdoa, eu tô um pouquinho gripadinho, eu tô bem congestionado, tá? Me perdoe. É interessante que um anjo chegou para a esposa de Manoá, que a Bíblia não fala o nome dela, e entregou o chamado de Sansão. E aí o que acontece? O anjo entrega o chamado para ela e ela fala assim: anjo, eu preciso que você fale com meu marido, eu preciso que você fale com Manoá. E Manoá começa a buscar a Deus, querendo ouvir a voz do Senhor. Olha o verso de número 8. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Olha a oração de Manoá. Existe uma missão sobre a família de Manoá. Existe uma missão, gerar Sansão. Dentro dessa missão existe uma ordenança, que ele seria nazireu, que ele não podia cortar o cabelo, que ele não podia tocar em cadáver, em animal morto, que ele não podia beber nada, nenhuma bebida forte. Ou seja, ele nasce dentro de uma ordenança específica, sobre Sansão nasceria dentro de uma ordenança específica que era a lei do nazireado. Aí olha a oração de Manoá. O anjo veio e entregou a mensagem para a mulher de Manoá. Olha Juízes 13, verso 6. A mulher de Manoá contando. Então a mulher foi contar tudo a seu marido. A mulher de Manoá contando para ele: um homem de Deus veio falar comigo, um anjo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome. Mas ele me assegurou, ela dizendo: você engravidará e dará à luz de um filho. Todavia ele não vai beber vinho, nem outra bebida fermentada, e assim vai. Ele diz, olha o verso de número 8. Então Manoá orou ao Senhor. Manoá ouve o que ela disse e vai orar ao Senhor. Se Deus falou com a minha esposa, Deus vai vir falar comigo. Aí ele começa: Senhor, eu te imploro, Manoá clamando, que o homem de Deus, que o anjo que enviaste, volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Verso de número 9. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo de Deus veio falar novamente com a mulher, quando ela estava sentada no campo. O anjo volta a falar com ela. Manoá, seu marido, não estava com ela estava sozinho, mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui. Ou seja, ela agora vai correr chamar Manoá. Ela traz Manoá para dentro da revelação. Isso aqui é fantástico, gente. Isso aqui é maravilhoso. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: és tu que falaste com minha mulher? Aí o anjo disse: sim, disse ele. Olha, interessante. Quando as suas palavras se cumprirão? Manoá perguntou. Olha, duas perguntas que Manoá fez e fecha, para nós fecharmos a nossa live. Primeiro, quando as suas palavras vão se cumprir? E segundo, como devemos criar o menino? Terceiro, o que ele deverá fazer? Gente, são três perguntas que precisam fazer parte do nosso movimento dentro do chamado. As perguntas, por isso que eu digo que as perguntas são mais importantes que as respostas. Por isso que eu digo que essas perguntas certas são chaves. Olha as perguntas de Manoá, Juízes capítulo número 13, verso de número 12. Manoá perguntou, primeira pergunta de Manoá: quando as suas palavras vão se cumprir? Quando, Senhor, as suas palavras vão se cumprir?
Segundo, como devo criar um menino? Se o céu está me dando, o céu tem que me ensinar a criar. O céu tem que me dar estratégia. O céu... Então, quando isso vai se cumprir? Então, para mim entender o tempo de Deus, questionar Deus, não questione os homens, não fica murmurando. Não fica falando com gente que não vai te acrescentar, não fica dizendo, mas está demorando. Não, fala com Deus. Quando essas palavras... Olha as perguntas de Manoá, Juízes capítulo número 13, verso número 12. Quando as suas palavras vão se cumprir? Senhor, se o Senhor liberou na minha vida, quando essas palavras vão se cumprir? Existe um quando. Fabrício pegou, hein, Fabrício? Você é ligeiro. Olha aqui. Olha que interessante, o Fabrício pegou. Olha aqui. Olha que interessante. Quando? Então, quando, dentro do chamado, faz parte essa pergunta. Quando? Quando? Aí ele diz, como? Como devo criar esse menino? Ou seja, se o céu está me dando, irmã Silvia, se o céu está me dando, o céu vai me ensinar quando, o céu vai me ensinar como, e o céu vai me responder o quê? Deixa eu te falar. Para de ficar procurando respostas em gente que não vai te responder isso. Em lugares que não vão te responder isso. O problema é que você fica procurando respostas em lugares, pastor Hugo. O problema é que a gente fica procurando respostas em lugares. Não, quem vai responder? Olha as perguntas de Manoá, gente. Manoá conhecia o coração de Deus demais. Se nós vamos gerar sanção, se existe essa responsabilidade sobre a nossa vida, primeiro eu preciso saber quando. Quando, Senhor? Ó Pai, quando? Glória a Deus, quando? Deus vai te responder. Quando? Como? Como que eu vou fazer? Como eu vou me mover? Senhor, como eu tenho que proceder? Senhor, como que eu tenho que agir? Senhor, como que eu tenho que perguntar? Senhor, como eu vou chegar lá? Senhor, como? Gente, essas são perguntas chaves que vão abrir, é como se essas perguntas chaves, elas têm o poder de abrir o céu para te responder. E ele pergunta, quando? Se o céu está me dando, o céu vai me responder quando, o céu vai me responder como, e o céu vai me responder o quê? Porque ele pergunta, o que ele deverá fazer? É interessante que ele está dizendo assim, ó, o que ele deverá fazer? Então eu vejo aqui, o que eu vejo aqui? Exatamente. Eu vejo aqui a importância de nós fazermos a pergunta correta. Olha aqui, irmã Silvia, é exatamente isso. Se as nossas perguntas estiverem sendo feitas para Deus, no secreto, a resposta vai vir. A resposta virá. Olha que interessante, Manoá disse ao anjo do Senhor, gostaríamos que ficasse conosco, queremos oferecer-te um cabrito. Manoá queria até dar comida para o anjo, de tão grandioso que foi a resposta do anjo. Olha as respostas do anjo. O anjo do Senhor respondeu, sua mulher terá que seguir tudo o que eu já lhe ordenei. Aí você volta lá no começo que você vai ver todas as direções virão da parte de Deus. Gente, é isso, pastor Hugo. Mais importante do que as respostas são as mais importante do que as respostas são as perguntas, e as perguntas feitas de maneira correta dentro da vontade de Deus viram uma chave de despertamento para você dentro do chamado de Deus. Gente, muito obrigado por esse tempo. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Amanhã às 19h10 eu estarei aqui. Continuaremos essa live amanhã às 19h10. Nós vamos continuar essa live. Antes, eu quero agradecer a todos vocês que estão cooperando comigo. Eu vou fixar o comentário da irmã Andréia aqui. Eu quero agradecer a todos vocês. Obrigado por estarem comigo. Aconteceu um pequeno acidente aqui, ó. Meu óculos quebrou a perninha, caiu a perninha. Eu vou ter que achar o parafuso aqui, parafusar, mas faz parte. Quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando essa sequência de lives. Amanhã eu estarei aqui, continuaremos amanhã, continuaremos na quinta, continuaremos na sexta.
tivemos lives ontem, tivemos hoje, amanhã às 19h10 está aqui, irmã Lícia. Quinta-feira às 19h10 estarei aqui também, mesmo sendo feriado, estarei aqui. E na sexta-feira às 19h10 também estarei aqui. Essa live vai ficar salva no meu IGTV e depois vai subir para o meu YouTube, tá bom? Muito obrigado, louva a Deus. Oh, Neila, que bênção, maravilha, fico feliz. Amém, Deus abençoe, Fabrício, muito obrigado. Irmã Daniele, Deus abençoe. Vanderlei, Deus abençoe. Bárbara, Deus abençoe, tamo junto. Gabriel, Deus abençoe. Irmã Socorro, Deus abençoe. O Fraga aqui, Deus abençoe. Roberta, Deus abençoe. Dandara, até amanhã às 19h10. Beijo no coração de vocês. Amanhã às 19h10 eu estarei aqui. Grazi, Luiz, Kelly, amanhã estarei aqui, irmã Nete, para darmos continuidade. Deus abençoe a todos. Um ótimo fim de noite. O que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Deus abençoe.